Nessa aula 4, vamos discutir alguns pontos bem objetivos, bem pontuais, né, da concepção ambientalista de sociedade. Primeiro, né, essa aula não tem o objetivo de a gente discutir tudo sobre o meio ambiente e sim a gente apropriar algumas ideias do quanto isso é importante para a gente entender a interação social, para a gente entender o quanto isso é importante do ponto de vista da comunicabilidade entre os grupos sociais. E, principalmente, essa concepção ambientalista de sociedade ela está fundamentalmente vinculada à área técnica, né, de segurança do trabalho. A área de segurança do trabalho não cuida só de obras, não cuida só de ergonomia, não cuida só de radiação, da questão do calor, ela cuida também da questão dos cuidados que a empresa e o trabalhador devem ter com o meio ambiente. Não só no sentido dos resíduos que essa empresa pode depositar dentro da empresa, afetando ao próprio trabalhador e as pessoas que estão nessa empresa, mas principalmente e também ao redor desse ambiente de trabalho. Ou seja, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Se você tirar uma peça, fica faltando alguma coisa. Nesse quebra-cabeça a gente tem um ambiente interno, um ambiente externo, o lado individual do trabalhador, o lado coletivo. Então, portanto, os cuidados com o meio ambiente devem ser fundamentais para a área de segurança do trabalho, né? Hoje em dia se discute muito o papel do cuidado com o meio ambiente do ponto de vista da cidadania. Ser cidadão hoje, necessariamente, pelos discursos que vemos o tempo todo, né, na imprensa, por exemplo, nas escolas, nas universidades, no meio acadêmico em geral, está vinculado com a área de ter cuidado com o meio ambiente. Mas o que seriam esses cuidados com o meio ambiente? E aí a gente tem dois pontos fundamentais que a gente pode explorar dentro do nosso material da aula 4. Vamos ficar primeiro com um olhar mais amplo, né? Primeiro entender que, uma coisa até muito óbvia, que o homem faz parte desse meio ambiente, né? E a gente tem que ter o cuidado de entender que meio ambiente não basta você plantar árvores, né, ou cuidar do seu lixo. O meio ambiente tem a ver com, vamos colocar assim, um termo, né? Regras do jogo. Regras do jogo da natureza. A natureza por si só, ela tem a capacidade de renovação. Ela mesma faz esse trabalho, como por exemplo o nosso organismo faz, os nossos cuidados para manter a nossa saúde. Agora, quando há agentes estranhos muito fortes e que agem, né, de uma forma muito destrutiva nesse meio ambiente, a capacidade de renovação dessa natureza e, portanto, do planeta, da sociedade global, ela é dificultada, né? Então, pensar a natureza ou pensar a proteção do meio ambiente tem a ver muito com entender o que é essa natureza, entender o que é meio ambiente. Eu posso muito bem, em determinada região, resolver plantar uma série de árvores, né, uma série de eucaliptos, por exemplo, e achar que eu estou protegendo o meio ambiente. Mas qual o impacto dessa árvore, né, desse ser vegetal, naquele solo específico? Aquele solo é apropriado ou ele vai enfraquecer, né, esse solo em decorrência do uso inapropriado desse tipo de vegetal, desse tipo de árvore? Então, plantar árvores não resolve imediatamente o problema. Ou seja, a gente tem que compreender o todo para saber a compatibilidade, a interação entre solo, entre agentes externos, agentes internos, entre o ser humano, entre a comunidade ali vizinha e etc. Não adianta, por exemplo, eu achar que para atender aos pescadores de uma determinada comunidade, eu tenha que introduzir no lago dessa comunidade, da qual ela absorve boa parte da sua produção, uma comunidade de pescadores, por exemplo, inserir um novo tipo de peixe, um peixe maior que vai dar mais carne, etc. Ao fazer isso, eu posso causar um impacto ambiental completamente destrutivo, ao invés de achar que mais carne vai fornecer mais alimentação e mais possibilidade de venda dessa carne de peixe. Porque os peixes podem comer todas as outras espécies que estão ali e depois comerem e se destruírem, né? E aí a gente tem um caos total naquela região. Ou seja, esses simples exemplos que eu acabei de dar, poderia dar vários outros, mas só para a gente pensar
que nem sempre, né, boas intenções reagem dentro do meio ambiente. A gente tem que entender os impactos que vão ser causados, os possíveis impactos, com uma determinada ação de intervenção, uma ação, né, seja ela com objetivos, né, positivos para aquela determinada sociedade. Por isso é tão importante hoje estudar os impactos ambientais quando você faz uma obra, quando você planeja uma determinada intervenção em algumas comunidades. Então, por isso que essa primeira discussão eu acho que é fundamental. E a segunda discussão, que a gente vê mais na imprensa, a gente vê mais nos livros, nas revistas, nas discussões, no senso comum, no dia a dia, é a relação que a gente tem com o lixo, por exemplo, ou com o uso da água, né? Ou com o uso da energia elétrica, por exemplo, né? O uso racional da energia, da água, enfim, ou a questão da reciclagem do lixo. Realmente são questões extremamente importantes, né? Porque se a gente tem uma tendência ao aumento populacional, a gente tem que dar conta de algumas coisas fundamentais. Eu diria que a alimentação é tão importante quanto se discutir o lixo, por exemplo. Então, quanto mais lixo você produz, você está criando espaços, né, de intervenção desse lixo criado artificialmente dentro de um meio ambiente que precisa de um tempo, precisa de um espaço para se regenerar. Por isso a questão da reciclagem é fundamental. Enfim, apenas para dar uma visualização geral nessa aula 4, é interessante perceber as ações que já são feitas dentro dessa área de reciclagem, a questão da economia de energia elétrica, o quanto ela é importante, o uso racional da água, quanto que é importante a gente ter uma ideia que já vem se falando há décadas e que até o momento, né, a gente percebe que é um discurso, mas que é um discurso que não causou o impacto que gostaríamos que tivesse, ou seja, que a água vai acabar, e aí não é um discurso fatalista, e sim um discurso realista, no sentido de que é um recurso finito, e da forma como ela é usada, né, ou seja, você lavar um carro, por exemplo, na calçada, ou lavar a própria calçada, é uma forma de jogar um pouco a água embora, né? Essa água não volta mais. Ou uma ação simples como jogar um resto de óleo que foi utilizado na cozinha, numa casa, por exemplo, na pia, né? Ou seja, isso vai para um esgoto, isso pode ir para o solo, isso pode, né, causar uma série de problemas ambientais. Então, eu gostaria de contextualizar que a preocupação de meio ambiente hoje, ela está vinculada com as ações individuais, com as ações coletivas também. E dentro das ações coletivas, as ações das organizações sociais são importantes, mas principalmente ações coletivas da empresa, do mundo do mercado de trabalho. Então, isso que é fundamental a gente entender. E o técnico de segurança do trabalho, obviamente que ele não é um técnico de meio ambiente, mas é um técnico que vai articular dentro da sua empresa a necessidade de cuidar dos resíduos, de cuidar, e eu digo resíduos, não só as substâncias químicas que poderiam sair de uma indústria farmacêutica, por exemplo, uma indústria de tintas, por exemplo, mas um simples copo plástico usado numa área né, de reunião dos funcionários de determinada empresa. Então, um copo plástico é um resíduo. E se você evita o resíduo, você evita o impacto. Então, ações muito pontuais, muito individuais, elas podem se associar com ações macro, ações que a empresa pode fazer em relação ao descarte de determinada carga tóxica, por exemplo. Enfim, então, isso obviamente tem vinculação com a cidadania, porque é papel de todo cidadão, porque vivemos num único planeta. Mas o técnico de segurança do trabalho tem que olhar com mais cuidado, com mais detalhe, né, com um olhar mais detalhado, na verdade, para ações pontuais e ações pontuais que terão impacto num todo, né, no meio coletivo, no meio social. Ações, obviamente, que não vão estar apropriadas de um discurso apaixonado ou de um discurso fantasioso, mas discurso técnico, né, discurso baseado em cálculos, em observações teóricas, em negociações. Esse é o papel do técnico quando tiver essa preocupação. E esse é o objetivo da aula 4, né? Ter uma visão mais ambientalista dessa função do trabalho. Bom, foi um prazer
estar discutindo alguns pontos fundamentais dessa disciplina Sociologia com vocês. É importante lembrar que essa nossa discussão é muito breve, é muito pontual, é apenas para chamar a atenção para alguns elementos fundamentais dentro do material impresso. A leitura do material impresso é fundamental. Não só a leitura, mas a releitura, a discussão com os colegas. Eu acho que é muito importante, mesmo porque é um material que foi pensado para tentar dar conta de algumas questões centrais, mas ela possibilita que vocês avancem sozinhos, por exemplo, e com outros textos de jornal, de imprensa, de livros, discussões televisivas. Então é fundamental a leitura para que a gente possa compreender esse conteúdo. Lembrando sempre, obviamente, que no conteúdo que é apresentado para vocês, algumas questões são mais entendíveis, mais compreensíveis, outras não. E isso é completamente normal, natural, dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente escolar. O objetivo principal dessa disciplina, Sociologia, é discutir elementos fundamentais para a compreensão da realidade em que a gente vive, né? Ou seja, até para a gente tentar mudar alguma coisa, a gente precisa compreender. Então, questões como a interação entre os grupos sociais, a questão do preconceito, dos diversos tipos de preconceito que pode levar a um isolamento social, a questão do meio ambiente, a questão de entender um pouco o desenvolvimento histórico dos modos de produção da sociedade. Isso faz com que a gente conheça um pouco mais desse mistério, né? Apesar de a gente saber tanto, mas é um mistério que é o ser humano enquanto um olhar de grupo, né? O ser humano enquanto ser social. Relacionamento entre seres humanos, entre seres de um mesmo ambiente, é uma coisa muito misteriosa, é uma coisa muito instigante para a gente conseguir analisar, conseguir entender um pouco mais. Então, acho que o objetivo dessa disciplina é fazer pensar, fazer refletir sobre isso, principalmente num ambiente de segurança do trabalho, onde você vai lidar com grupos completamente diferentes do ponto de vista cultural, faixa etária, do ponto de vista étnico, do ponto de vista de escolaridade. Então é fundamental compreender e se relacionar minimamente com esses grupos todos. E eu espero, então, que, de alguma forma, esse conteúdo, que é um conteúdo finito, né? Ele tem tendência a ideia é que vocês avancem nessa discussão, que avancem em outras leituras, ele não é um acabado nele mesmo, e sim, vamos considerá-lo como um ponto de partida para novos estudos, para novas compreensões da realidade. É isso.